Oiê, tudo bem com vocês? Olha só esse nosso novo módulo aqui, 148 e 149, jogo de palavras. Será que vocês vão aprender novamente como colocar as palavras? Não, né? Vocês já sabem muito bem como colocar, como escrever, como acentuar, né? Às vezes tem algumas letras aí, né? Se é que me entendem, que ficam difíceis, né, de poder ler, pronunciar, mas a gente vai tentando. Ainda não tenho bola de cristal, mas vou tentando. Pessoal, então vamos lá para esse jogo de palavras aqui. E muitas coisas que tem aqui, tem no módulo seguinte, vocês já viram, tá? É como se fosse aí realmente um repeteco de algumas coisas, uma pequena lembrança, né, de algumas coisas aí que vocês vão rever. Bom, em textos que visam causar efeito humorístico, como algumas propagandas, tirinhas, charges, etc., é comum encontrar um jogo de palavras popularmente chamado de trocadilho. Ele consiste em usar palavras semelhantes ou mesmo iguais, porém com sentidos diferentes. Isso costuma gerar a ambiguidade e equívocos de interpretação e, consequentemente, a produção de efeito e de humor. Observe um exemplo de jogo de palavras no cartoon ao lado. Vejam aí. No texto verbal do cartoon, há uma brincadeira com as palavras somar e some. O verbo somar significa realizar uma adição e tem forma verbal some, no modo imperativo. No entanto, quando se entende o contexto que some foi empregado no cartoon, é possível verificar que se trata do verbo sumir. Olha só que interessante. Já se eu for falar some 2 mais 2, por exemplo, né? Eu estou falando de somar, quantidade. Mas também eu posso falar assim, você some o tempo todo. Olha, não é interessante isso? Observe que a fala do número 6 é direcionada para o símbolo de menos, que realiza a operação matemática de subtração. Portanto, não pode somar. Se ele não pode somar, ele deve sumir, pois some também é a forma de uma das formas verbais do verbo sumir no imperativo. Assim, para compreender o cartoon de modo adequado, é necessário prestar atenção tanto no texto verbal quanto no não verbal e saber que some pode ser uma conjugação de dois verbos diferentes. Veja a tabela, as formas verbais dos verbos somar e sumir no modo imperativo. Então vamos lá. Eu sei que acho que todos vocês sabem disso daqui, né? Então vamos lá. O somar e o sumir. Veja. Soma tu, some você, somemos nós, somai vós, somem vocês. Agora o sumir. Some tu. Olha a diferença de soma tu. Suma você, sumamos nós, sumi vós, sumam vocês. Viram só? Nesse exemplo, o trocadilho ocorre por causa das palavras homônimas, ou seja, palavras em escritas ou pronúncias iguais, mas com sentidos diferentes. No caso específico do emprego de palavras parônimas, ou seja, palavras com sonoridade ou escrita próximas, mas com sentidos diferentes, temos o que se denomina paranomásia, que é o que vocês já viram também. Um exemplo famoso de paranomásia é a canção Cálice,
de Chico Buarque de Holanda. No verso, Pai, afasta de mim esse cálice. Cálice. Lembra sonoramente do que? De cálice, que pode ser interpretada como uma crítica à censura presente na época do regime militar, entre meados de 1964 a 1985. 1964 a 1985. Como um recurso expressivo para a reprodução de sentido diferente, a paronomásia é uma figura de linguagem. No entanto, no dia a dia, devido à semelhança entre palavras parônimas, que é comum no uso inadequado delas. Veja a seguir alguns exemplos de pares parônimos frequentemente confundidos. Só voltando um pouquinho aqui, pessoal, quando ele fala dessa música do Chico Buarque de Holanda, né? Pai, afasta de mim esse cálice. E tem uma parte que ele fala cálice, né? O cálice, ele fala, transpondo aí a bebida, né? O cálice de vinho, ele fala uma bebida amarga, né? Então ele pede, pai, afasta de mim esse cálice. Mas a impressão, quando ele repete cálice, é que ele pede para o pai se calar, para não falar mais nada, né? Então, fica aí essa junção de paranomásia aí, fica meio que uma dúvida, assim, para algumas pessoas, né? Que de imediato, não sei se vocês já ouviram essa música alguma vez, mas por ser antiga, bem antiga, se puderem colocar no YouTube, procurem essa música do Chico Buarque de Holanda para vocês verem como que é mesmo afinco, né, a letra dessa música. Bom, aí nós temos aqui alguns exemplos de pares de parônimos, né, frequentemente confundidos. Veja. Descrição. Ato ou efeito de descrever algo. Então, o menino roubou o meu celular. Descreva ele. Ele era moreno, mais ou menos 1,60 m, calçava tênis preto, camiseta cor-de-rosa, enfim. Descrição. Característica de quem é discreto, reservado. Então, veja, nossa, Juliana é muito discreta, fala pouco, ok? Eminente, ilustre, elevado, aí no caso uma pessoa de um patamar elevado, né, uma postura de uma profissão mais elevada, então ilustre, né, um diretor, um presidente, enfim. E iminente, o que vai acontecer em breve, próximo, ok? Infligir, aplicar, pena, castigo, então olha, vai ser aplicado aí, vai ser infligido para essa pessoa tal pena, vai ter que fazer tal coisa. E infringir é transgredir, violar, desobedecer. Você infringiu certa lei, né? Você desobedeceu certa lei. Prescrever, aconselhar, determinar, né? Olha, o médico quando fala, olha, você vai tomar tal remédio, eu vou prescrever uma receita. E proscrever é proibir, banir, expulsar, ok? Tráfego é do trânsito, né? Aqui, fluxo de veículos. E tráfico é o comércio ilegal. Fluvial, relativo a rio. Pluvial, relativo a chuva. Ok, meus amores? Então, fica aqui o nosso módulo referente a jogo de palavras. Os exercícios são da página 28, 29, 30 e 31, que eu deixo no vídeo para vocês, ok? Portanto, aqui, ó, só o finalzinho. Dizer a uma garota durante a chuva proteger-se utilizando o guarda-chuva para evitar que se molhe com a água fluvial não é um trocadilho, e sim um equívoco. Um beijo grande, meus amores. Até a próxima.